e como uma pessoa que crê em Deus, em Jesus Cristo, enfim, eu posso dar a minha opinião aqui no meu canal, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre a epopeia de Gilgamesh, do autor Sinlek Unini. Acredito que não seja assim que se pronuncia, enfim, na verdade ele não é o autor, né? Ele fez uma versão, porque essa epopeia de Gilgamesh, ela foi encontrada em 1853 em pedras de argila na Mesopotâmia. Então, diversas traduções, diversas edições foram feitas, né? E Sinlek Unini fez uma dessas traduções. Essa edição que eu adquiri é da Autêntica Clássica e a tradução diretamente do Acádio, assim como a introdução e os comentários, foram feitos por Jacinto Luiz Brandão. Quem foi Sinlek Unini, para a gente começar a entender, né? Eu fiz algumas anotações, diversas anotações na verdade, e aqui nos comentários do tradutor, ele fala que Sinlek Unini foi um intelectual que viveu em Uruk e teve um importante papel no estabelecimento da versão recente do texto. Então, corrigindo aí o que eu falei no início, né? A versão mais recente desse texto, que foi encontrado em 1853, foi feita por Sinlek Unini, que viveu então em Uruk, que é onde essa história, né, essa epopeia se passa. E aqui nesse livro a gente vai ter, como eu falei, a introdução, que é muito interessante. Inclusive, na introdução feita pelo Jacinto Luiz Brandão, a gente vai ter aqui a cronologia que vai mostrar a época em que Gilgamesh viveu, né? Não sei se vai dar para ver aqui, mas qualquer coisa eu coloco na tela. Então, a gente tem aqui a informação, a cronologia da Mesopotâmia Antiga, e Gilgamesh vai aparecer aqui, Gilgamesh, rei de Uruk, por volta de 2700 a 2600 a.C. Mais para baixo a gente vai ter por volta de 1400, não, deixa eu ver aqui, 1200 a.C., Nabucodonosor I. Então a gente vai ter aqui, além de Gilgamesh, outros reis que governaram a Mesopotâmia antes de Cristo, né? E aqui na outra página a gente vai ter, por exemplo, a guerra dos romanos contra os partos no ano 100 depois de Cristo. Aqui nas notas a gente tem uma informação interessante também que diz assim: ressalte-se que, já na década de 1890, um avultado livro sobre essas recentes descobertas é publicado em São Paulo, no contexto de uma polêmica entre seu autor, José Campos Novaes, e o pastor evangélico Álvaro dos Reis, a propósito das dívidas da Bíblia para com as tradições mesopotâmicas. Tendo o debate ganhado forma na imprensa diária em 1893, por meio de 10 artigos publicados por Novaes no Diário de Campinas, voltou a ser abordado em 1899 pelo mesmo autor no livro intitulado As Origens Chaldeanas do Judaísmo. Então a gente vê que em 1890 já foi criada e foi gerada uma polêmica a respeito da Bíblia e da epopeia de Gilgamesh. Então, o que conta-se aqui, né, na epopeia de Gilgamesh? Gilgamesh, então, foi um rei que governou Uruk, uma cidade da Mesopotâmia. Ele governou essa cidade por aproximadamente 126 anos, né? Ele era um rei imaturo, um rei jovem e imaturo, e ele sempre incitava os jovens a duelar com ele, e os jovens sempre perdiam, é óbvio, porque se ele era um gigante e os demais eram humanos, né, normais, é óbvio que ele sempre ganhava esses combates. E ele também se aproveitava das moças, né? Então, toda vez que ia acontecer um casamento, a noite de núpcias tinha que ser com Gilgamesh. E aí você imagina uma moça, uma humana e um gigante
qual seria o resultado disso, né? Imagino eu que catastrófico, né? Não sei dizer se essas moças permaneciam vivas. Mas enfim, ele atormentava realmente as pessoas nesse sentido de não deixar em paz os jovens, e os jovens tanto moços, né, quanto moças, e a população então que morava ali passou a reclamar com os deuses, porque nessa época havia uma comunicação com os deuses, né? Uma comunicação cotidiana, era muito comum, haviam lá diversos deuses e as pessoas reivindicavam, pediam coisas aos deuses, enfim, então a população passou a reclamar com os deuses sobre a postura, né, a conduta de Gilgamesh. Então, Gilgamesh acabou tendo alguns sonhos e a mãe dele interpreta esses sonhos dizendo que vai chegar um amigo para ele, um amigo que ele vai amar mais do que a uma esposa, né? Até mesmo mais do que uma esposa. E realmente uma das deusas cria Enkidu diretamente do barro. Então ela faz um ser humano diretamente do barro. Então aí a gente já tem uma comparação com Adão, que foi feito do barro, né? Segundo a Bíblia. Enfim, então é criado, né, Enkidu a partir do barro. Enkidu vai passar a vida dele vivendo com os animais, comendo com os animais, comendo como os animais também, e o que eles comiam, enfim, ele tem ali uma vida somente com os animais, num local fora da cidade de Uruk. Mas então um dia um caçador o vê, e Enkidu, apesar de ser humano, é um homem de proporções grandes, né? Então ele é um homem forte e esse caçador fica inclusive com medo de caçar ali naquela região por conta de Enkidu. Então ele ele é orientado, enfim, ele chama uma meretriz ou uma prostituta para seduzir Enkidu, para que Enkidu saia deste local onde ele vive com os animais e passe a viver com os humanos na cidade de Uruk, porque eles acreditam que Enkidu é tão forte que possa então confrontar, né, ou enfrentar Gilgamesh. E essa prostituta, essa meretriz, a Shanhat, se não me engano é Shanhat o nome dela, ela realmente consegue seduzir Enkidu, e Enkidu acaba abandonando os animais e segue com Shanhat, com o caçador, segue para o Uruk. Quando ele chega lá, está acontecendo uma noite de núpcias, né? E Gilgamesh está ali quase para ter relações com a moça, que é a noiva, né? E Enkidu, ele ouve falar de Gilgamesh e fica muito bravo e ele parte para cima, né? Ele bate ali na porta onde está Gilgamesh com a moça e interrompe ali a relação dos dois e acaba entrando em combate, né, com Gilgamesh. E aí eles lutam por muito tempo e Gilgamesh vê que apareceu então alguém que consegue confrontá-lo, né, combatê-lo com forças aproximadas, diferente dos outros humanos, né? Gilgamesh acaba ganhando essa luta, mas eles se tornam amigos, porque ele encontrou alguém que tem tanta capacidade, né, de força bruta, enfim, quanto ele. E como eu falei, Gilgamesh ganha a luta, eles se tornam amigos, e a partir daí Gilgamesh deixa as pessoas em paz, né, o povo da cidade de Uruk em paz, e ele tem a intenção, então, de sair em busca de aventuras, e vão os dois atrás de aventuras, e eles realmente vão encontrar diversas situações onde eles vão ter que entrar em combate com outras, enfim, divindades, com deuses, com criaturas diferentes, porque aqui tem muito de mitologia também, né? E acontece que eles acabam encontrando com uma deusa, que é Ishtar, eles acabam de combater um inimigo ali e vencem essa batalha, né? Então eles estão comemorando essa batalha e Ishtar, que é uma deusa, ela vê Gilgamesh, se apaixona por ele e quer ele de qualquer forma, né? A qualquer custo. Mas Gilgamesh dá um fora nela, né? Não quer saber dela e ele sabe o que ela fez com os amantes que ela teve, né? Com os maridos, enfim, com os amantes que ela teve. Ele sabe quais foram os finais desses homens que se relacionaram com Ishtar, então ele não quer isso para ele, então ele dá um passa fora nela, e ela fica pé da vida, vai falar com o pai dela, né, que é um outro deus, enfim, e ela pede que
o pai dela entregue para ela o touro do céu, né, para enfrentar o Gilgamesh. E mais uma vez, Gilgamesh, junto com Enkidu, ganham essa batalha, né? Então vai ter uma consequência. Por um lado, eles ganharam a batalha, estão felizes, enfim, a Ishtar fica mais uma vez pé da vida. Por outro lado, vai ter um preço. Não, essa vitória contra o touro do céu não vai sair barato, né? Eles vão ter que pagar um preço e Gilgamesh não vai gostar nada do preço que ele vai ter que pagar. E, enfim, não vou contar mais detalhes, porque senão eu daria spoiler demais, porque por mais que pareça, e nem esse livro tem aqui, essa edição, né, 315 páginas, é isso, 315 páginas, considerando a bibliografia, enfim, a introdução, as notas, né, mas na verdade, a epopeia de Gilgamesh em si, nessa edição aqui, não chega a 90 páginas, então é bem curtinho, é muito interessante de se ler. A gente tem aqui, ó, ela começa na página 43. A gente tem na página 44, é isso, uma imagem, né, das tabuinhas de argila, de uma tabuinha, né, que foi encontrada, escrita no acádio. Me corrijam se eu estiver equivocada, né? Porque a tradução é diretamente do acádio, então eu acho que era essa língua que eles falavam na época na Mesopotâmia, enfim. E aí começa a tabuinha 1, são 12 tabuinhas, então cada tabuinha vai contar um trechinho dessa história, e tem ao todo 12 tabuinhas. E vai terminar na página 135. Então, de epopeia mesmo, a gente tem isso aqui, ó, é bem curtinho, né? E o que tem a mais nesse livro aqui, como eu falei, é a introdução e as notas. O autor, além da introdução, que é excelentíssima, tem muita informação boa mesmo, as notas também são excelentes, porque ele vai escrever notas para cada uma das tabuinhas. E para cada uma dessas tabuinhas, ele vai explicando, né, contando, comparando outras edições dessa epopeia, né, em diversas línguas, enfim, outras traduções, na verdade, né, e comentando também por que ele usou tal termo, por que ele usou tal palavra, o que outro tradutor usou numa tradução em outro idioma, enfim, então ele vai comparando, então é riquíssimo. Esse livro aqui, essa edição é riquíssima em informações. Não é uma leitura, na minha opinião, para se fazer apenas uma vez, então com certeza eu vou reler esse livro mais para frente. Mas eu gostei bastante, eu fiquei inclusive com a sensação de por que eu não li antes, né? Porque além de não ser difícil de ler, a gente tem a impressão que um livro, por ser, por exemplo, um poema, ou por ser um poema como esse aqui, encontrado em 1853, a gente tem a impressão de que vai ser difícil, né, a leitura. Mas não foi, muito pelo contrário, foi uma leitura muito agradável. Inclusive, tem partes que eu vou ler aqui que são engraçadíssimas. Quer ver? Vou separar aqui um trechinho de um combate que tem aqui na tabuinha 5, onde já está lá o Gilgamesh e o Enkidu, né? Já saíram para fazer a caminhada deles, aí, essa epopeia deles, e eles estão aqui num combate. Eles estão enfrentando o Humbaba, né? Então eu vou ler só alguns trechos. E Humbaba fala para Enkidu, ele fala assim: vem, Enkidu, filho de peixe que não conheceu o pai, filhote de cágado e tartaruga, que não mamou o leite da mãe. Depois tem um outro trecho em que Enkidu fala com Gilgamesh, né? E ele fala assim: por que, amigo meu, como um fraco falaste? Com essa boca sem freio, zangaste meu coração. Tem um outro trecho que está aqui na tabuinha 8, chamado A Agonia. Então eles já passaram por um momento de vitória nessa epopeia aí deles, e aí veio uma consequência desagradável e Gilgamesh está desolado. E tem um trechinho que ele fala assim: Enkidu, tu cuja mãe foi uma gazela e um asno selvagem teu pai. Então eu só tô lendo uns trechinhos mesmo para tentar até não dar spoiler do que acontece, né, 100% aqui nesse livro, mas por mais que eles estejam
às vezes num combate, ou às vezes sentindo uma dor forte, a maneira como eles falam eu achei engraçadíssima. Então acaba sendo uma leitura muito leve, né? Muito fluida mesmo e muito leve. Quanto às comparações em relação à Bíblia, realmente tem diversos trechos que vão lembrar a Bíblia sim. Então, na tabuinha 6, no trecho A Celebração da Vitória, tem um momento em que Gilgamesh e Enkidu venceram uma batalha e eles retornam à cidade para comemorar. Então, Gilgamesh tá lá falando, né, para todo mundo que eles venceram, enfim. E aí tem um trechinho que fala assim: Gilgamesh, às servas de sua casa, estas palavras disse: quem o melhor dentre os moços? Quem ilustre dentre os varões? Gilgamesh, o melhor dentre os moços. Gilgamesh, ilustre dentre os varões. Esse trecho me lembrou bastante Davi e Saul no livro 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, que diz assim: e as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então esse trechinho me lembrou bastante essa passagem de 1 Samuel. Uma outra semelhança que a gente vai ver aqui em relação à Bíblia, sem dúvida, é o dilúvio. Aqui também vai ter um sobrevivente do dilúvio, que na Bíblia é Noé. A gente vai ter então uma menção a Enoque, da Bíblia também, enfim. E tem um trechinho aqui nas notas, que são as notas da tabuinha número 1, que diz assim: a tradição relativa ao dilúvio é bastante característica da Mesopotâmia. Na produção acádia, o relato clássico do cataclismo encontra-se no poema antropogônico intitulado Super Sábio, cujo manuscrito mais antigo é assinado pelo copista Casapiaia, que executou o trabalho sob o reinado de Amin-Saduqa, ou seja, entre 1646 e 1626 a.C. Sinleck-Enine se valeu desse texto na tabuinha 11, pondo o relato na boca de Utanapishtim. Todavia, Silva Castilho, no livro A Estrutura Literária como Guia para a Tradução, considera o episódio do dilúvio uma interpolação tardia. Então a gente vai ter, como eu falei, menção ao dilúvio, é bastante interessante também. A gente vai ter menção aos Anunnakis, que eu particularmente gosto bastante desse tema. Então eu só posso recomendar a leitura. Eu gostei demais de ter feito essa leitura, já entrou para os meus preferidos, né, do ano. Na bibliografia, a gente tem aqui diversos livros mencionados. A gente vai ter, acho que a primeira menção aqui, a primeira obra de referência aqui é a Bíblia de Jerusalém. Depois a gente vai ter diversos livros, né? Não sei se vai dar para ver, provavelmente não vai dar para ver. Enfim, a gente tem aqui Harold Bloom com o livro Abaixo as Verdades Sagradas. Esse livro eu postei lá no Instagram, que eu peguei na biblioteca, né? Peguei emprestado porque eu achei que eu não fosse gostar. Mas eu amei o livro. Amei demais Abaixo as Verdades Sagradas. Eu achei que eu não fosse gostar, porque pelo que eu vi, Harold Bloom é ateu, e eu fiquei com receio de que tivesse alguma forma de falar aqui agressiva, ofensiva a quem acredita em Deus, como eu, né? Como eu já falei, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Espírito Santo, então eu não gosto quando eu leio algo e é ofensivo. Mas eu gostei bastante, eu acho que em nenhum momento ele foi desrespeitoso. Nesse livro, Abaixo as Verdades Sagradas, ele vai falar também sobre a Divina Comédia de Dante, vai falar sobre Shakespeare. E referente a Gilgamesh, o que ele fala é no trechinho a respeito do Paraíso Perdido, de Milton, que ele menciona ali também nesse livro, e ele vai comparar o diabo a Humbaba, que a gente conhece aqui, né? Humbaba é um dos personagens aqui, não sei se pode se dizer assim, né? Que vai enfrentar Gilgamesh. Além disso, eu peguei no Kindle Unlimited o livro Dicionário de Cristianismo e Ciência. Eu vou colocar a imagem aqui na tela, e tem um trecho nesse livro que fala sobre Gilgamesh, e eu vou ler um trechinho, né, para explicar a visão de estudiosos, né,
do cristianismo, enfim, de teologia, porque eu não tenho esse embasamento todo para falar a respeito, mas enfim, eu procurei essa leitura para tentar entender o lado de quem defende que realmente não houve uma cópia, que não foi uma cópia, que a Bíblia não é uma cópia, pelo menos o Gênesis, né, não é uma cópia da epopeia de Gilgamesh. E diz assim: os estudiosos reconheceram a importância da epopeia de Gilgamesh desde sua descoberta e primeira tradução, mais importante ainda em relação à história do dilúvio em Gênesis 6:9. Certamente há semelhanças. Enlil, como Yahvé, usa uma inundação para destruir a humanidade. Ea, também como Yahvé, adverte um devoto, Noé, ou Utanapishtim, para construir uma arca e reunir familiares e animais a bordo para sobreviver à tempestade. Há também pormenores de detalhes. Para descobrir se as águas haviam recuado o suficiente para desembarcar, tanto o herdeiro babilônico como o herói bíblico enviam 3 pássaros em sucessão, o último retornando com uma folha de uma árvore. Depois de desembarcar da arca, Utanapishtim, como Noé, oferece um sacrifício. Essas semelhanças tornam altamente provável que haja alguma conexão entre essas tradições de dilúvios, mas exatamente qual a relação é uma questão de especulação. Não sabemos com precisão quando a epopeia de Gilgamesh, ou sequer a história bíblica, foi composta pela primeira vez. Aqueles que tomam o relato bíblico literalmente podem argumentar que ambos retomam o episódio da inundação e, eventualmente, o transmitem de forma independente. Aqueles que tomam a história como ficcional, ou talvez como um relato de um evento elaborado para fins teológicos, podem argumentar que a história bíblica foi desenvolvida com a história mesopotâmica como pano de fundo, a fim de proporcionar uma interpretação teológica diferente do evento. A última interpretação é apoiada pelas diferenças entre as duas histórias. Existem diferenças de detalhes, o tamanho da arca, a duração da tempestade, mas essas são relativamente sem importância. As diferenças significativas são teologicamente reveladoras, indicando uma compreensão completamente diferente do reino divino. Na história da Mesopotâmia, os vários deuses têm propósitos conflitantes uns com os outros. Enki ordena o dilúvio e Ea adverte o Utanapishtim, enquanto no texto bíblico, Yahvé, o único Deus, ordena e avisa. A motivação para o dilúvio na epopeia de Gilgamesh é a superpopulação e o ruído humano perturbando Enlil, enquanto no texto bíblico Deus provoca um dilúvio por causa do pecado da humanidade. A resposta dos deuses ao sacrifício de Utanapishtim é se amontoarem como moscas, uma vez que dependem dos sacrifícios de seus devotos para se alimentar. O Senhor recebe o sacrifício de Noé como um ato de adoração e entra em aliança com ele. Então, nesse livro, esse dicionário, né? E como eu falei, eu peguei no Kindle Unlimited, então você pode fazer a mesma coisa se você tiver a assinatura do Unlimited. Tem diversos livros, diversos temas, diversos autores que são abordados, e inclusive esse aqui, né, que é a Epopeia de Gilgamesh. E eu acho que lendo esses 3 livros, lendo a Epopeia de Gilgamesh, lendo o livro do Harold Bloom, Abaixo das Verdades Sagradas, e lendo esse dicionário, esse trechinho aqui sobre a Epopeia de Gilgamesh, comparando, né, com a Bíblia, a minha conclusão é de que não é uma cópia, tá? Essa é a minha visão dos fatos, né? Eu sei que, como eu já falei, eu não tenho um embasamento nem literário, nem teológico para falar a respeito, mas acho que uma opinião como leitora, né? E como uma pessoa que crê em Deus, em Jesus Cristo, enfim, eu posso dar a minha opinião aqui no meu canal, né? Então eu acredito que o dilúvio aconteceu realmente e que não apenas Noé sobreviveu, mas eu acredito que diversos locais tiveram o seu, entre aspas, Noé, né? E a sua arca e os seus sobreviventes. Então eu realmente não acredito
que seja uma cópia, tá? Que a Bíblia seja uma cópia da Epopeia de Gilgamesh. Mas respeito a quem acredita, eu acho que cada um pode ter a sua opinião, né? E a gente tem que respeitar a opinião dos demais. Então é isso. Eu, de verdade, amei ter lido a Epopeia de Gilgamesh. Fiquei, mais uma vez, né? Vou repetir aqui, com a sensação de que deveria ter lido antes. Me diverti bastante com a leitura, acho que aprendi bastante e, sem dúvida alguma, daqui a algum tempo vou refazer essa leitura. Eu acho que vou ter mais embasamento, né, tanto teológico quanto literário, e vou absorver muito mais na próxima leitura. Fica então a recomendação, se você não leu, leia, porque é muito bom mesmo. E inclusive no comecinho tem um comentário aqui, né, de um professor de Portugal que diz que, isso aqui na introdução, né, que ele utiliza, olha aqui, ó, ouvi recentemente de um colega português que ele começa com Gilgamesh seus cursos de literatura comparada na Universidade do Minho, passando depois a Homero e a sequência clássica que nos é familiar, ou seja, então esse aqui seria o primeiro livro a ser lido por todos, né? Não sei, né? Foi o que eu entendi aqui nessa leitura. E, mais uma vez, super recomendo. Então eu agradeço se você assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem possa gostar também, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!